E aí, gente, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de matemática financeira e a gente vai abordar o tema de juros simples. Vamos lá? Beleza, gente. Antes de a gente abordar o tema juros simples especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre a matemática financeira em si, né? A importância dela em nossas vidas. É uma parte da matemática que é muito aplicada no cotidiano, né? Matemática financeira tem tudo a ver com comprar coisas, ou pegar empréstimos, ou então investir algum dinheiro. Então daí a importância de a gente estudar pelo menos o mínimo disso no ensino médio, certo? Eu costumo falar até para os meus alunos que você entender os conceitos básicos de matemática financeira é importante para você não ser feito de tonto, certo? Ninguém vai poder te fazer de trouxa na hora de você fazer alguma negociação, pedir um empréstimo, comprar alguma coisa parcelada. Se você sabe fazer os cálculos de como tem que ser uma parcela, ou então você tem noção do que aquele juro significa, você vai ter uma postura mais consciente na hora de tomar alguma decisão com respeito a compras, empréstimos, e assim por diante. Beleza? Então, para começar, eu vou falar com vocês um pouco sobre os termos que a gente vai usar durante as nossas aulas. São termos importantes a gente conhecer. E aí, para não ficar uma definição, capital é isso, tempo é isso, eu preparei um textinho para a gente entender. Vou ler com vocês. Ó. Suponhamos que uma pessoa aplique certa quantia. Essa quantia que ele está aplicando, a gente chama de capital. Né? Pode ser o que você está aplicando ou o que você está devendo também. Então, quando a gente fala capital, é essa quantia que você está aplicando em uma caderneta de poupança por determinado período, também chamado de tempo. Essa aplicação é semelhante ao empréstimo feito ao banco. Então, você colocar o dinheiro na poupança é semelhante a você emprestar o dinheiro para o banco. Então, no final deste período, essa pessoa recebe uma quantia chamada juros como compensação. Então, juros é essa quantia. Você me emprestou dinheiro? Toma a quantia aí para compensar esse tempo que você ficou sem o seu dinheiro emprestando para mim. O valor dessa quantia é estabelecido por uma porcentagem que a gente chama de taxa de juros. Para você deixar o dinheiro aqui na poupança, eu vou te dar 0,5% por mês que você deixar aqui, certo? Essa quantia, essa porcentagem chama de taxa de juros. Ao final da aplicação, a pessoa terá uma quantia, terá em sua conta a quantia correspondente ao capital investido, mais os juros, que é conhecido como montante. Então, essa palavra montante é o que você investiu, que você tinha lá, mais o que você ganhou, certo? Que é os juros. Capital mais juros. Então, a gente basicamente tem essa formulinha já como definição. O montante nada mais é do que o capital, ou seja, o dinheiro que você já tinha, mais os juros que você recebeu. Beleza? E pode ser pensado, o capital pode ser o que você investiu ou o que você está devendo também. Pegou emprestado de um lugar. Então, esse lugar é como se ele tivesse, do ponto de vista dele, ele está te emprestando. Certo? E se você coloca aplicado, do seu ponto de vista, você que está emprestando. Então, no final das contas, é a mesma coisa, né? A gente vai considerar. E aí os juros também, é o que você ou está pagando ou está devendo. Ou está pagando ou está devendo, não. Ou está pagando ou está recebendo, né? Beleza. Então, só para a gente entender melhor esses termos, eu coloquei aqui um exemplo pré-juros simples. Aí, ó. Se uma pessoa depositar o capital de R$ 1.000 em uma aplicação que possui uma taxa de juros de 10% ao ano, qual é os juros que esse cliente vai receber depois de um ano e com que montante ele ficará? Então, capital de R$ 1.000, a taxa de juros é 10% ao ano. Estou usando todos os termos que a gente acabou de ver. Capital 1.000, ele colocou numa poupança ou numa aplicação que vai dar 10% ao ano. Qual é os juros que esse cliente vai receber depois de um ano e com que montante ele ficará? Os juros é aquele valor que o banco vai pagar para a pessoa por ter deixado dinheiro nessa aplicação. Certo? Eu estou supondo que seja um banco aqui. Então, nada mais é do que calcular os 10%, já que a taxa é de 10% ao ano, e a gente vai deixar o dinheiro por um ano, então é só calcular 10% de 1.000. Certo? E a gente já viu como calcula 10% de 1.000, uma porcentagem de um certo valor. A gente viu que 10% é um 10 sobre 100, o D é 1 vezes e 1.000. 10% vezes 1.000. A gente vai usar tudo direto assim, não vai fazer com regrinha de 3 não, tá? Aqui dá para dar uma simplificadinha dos zeros, né?
E aí fica 10 vezes 10, que é 100 reais. Então, os juros que ele vai receber por ter deixado esse dinheiro lá são 100 reais. E o montante, a gente viu que nada mais é do que o capital mais os juros. O capital inicial que ele tinha deixado ali era de R$1.000, mais os juros de 100, totalizando R$1.100. Então, ele colocou R$100 no começo, e depois de um ano ele ficou com 1.100. Esse é o montante dele. Beleza? Então, conhecidos os termos, a gente vai agora sim para o juros simples. Antes de falar sobre ele exatamente, é importante frisar assim, ó, no mercado financeiro, o juros simples é muito pouco utilizado. Quase nunca, certo? Tem algumas coisas específicas onde a gente usa o juros simples. Então, assim, por isso que eu preparei só essa primeira aula nossa vai ser de juros simples e todas as outras vão se referir a juros compostos, que é a parte principal, certo? E assim, juros simples também é um tema bem simples. Então a gente vai conseguir ver tudo que precisa nessa aula aqui, mas eu sempre frisar para vocês. Se você pegar algum exercício que não fala que tipo de juros é, se é juros simples ou compostos, você vai sempre supor que é composto, certo? Então vamos frisar nessa aula só juros simples para depois entrar no composto. O que significa esses juros simples e compostos? Bom, a gente viu que juros é uma quantia que você recebe, né, pensando que você está emprestando dinheiro. É uma quantia que você recebe em função daquele valor que você investiu, que a gente chama de capital. Quando esse juros é calculado sempre sobre o capital inicial apenas, a gente chama de juros simples, certo? Quando essa taxa, essa porcentagem é cobrada, é calculada sobre o acumulado até aquele instante, a gente chama de juros compostos, certo? E é o que realmente faz mais sentido na maioria dos casos, certo? Então, por exemplo, se você coloca... Pensa naquele exemplo anterior, vou até voltar aqui, ó. A gente tinha aqui 10% ao ano, um capital de R$1.000, né? Então, depois de um ano, você conseguiu 10%, você ganhou 100 de juros, ficou com 1.100, foi isso que a gente tinha chegado. Se você fosse ficar mais um ano, no juros simples, você ia receber de novo mais R$100. Se você fosse ficar mais um ano, no terceiro ano, você ia receber de novo R$100. Os juros ia ser sempre constante, sempre calculado em cima dos 1.000. Ou seja, ia ser sempre 1.000, ele ia ser sempre 100. De 100 em 100 cada ano. Quando a gente está trabalhando com juros compostos, que a gente vai ver a partir da próxima aula, essa porcentagem é sempre calculada sobre o montante que você tem. Certo? Então você calcula lá no primeiro ano, fiquei com 1.100. Na hora que você vai calcular os próximos 10%, vai ser em cima dos 1.100 e não em cima dos 1.000. Certo? Aí você vai ter um certo valor. Aí o próximo ano você vai calcular em cima do montante final. E assim por diante. Tudo bem? Então nessa aula vamos ver juros simples, que é só sobre o capital inicial. Bom, a ideia aqui é chegar com vocês numa fórmula que depois a gente vai aplicar em 2 exemplos. Certo? Só que eu não quero passar a fórmula atacada, eu quero chegar junto com vocês nela. Então vamos pensar no seguinte, ó, vamos ler esse textinho que eu coloquei para a gente usar as mesmas letras que estão aqui. Se um capital, esse capital se chama de C, é aplicado durante T unidades de tempo, e a taxa I de juros por unidade de tempo incidir apenas sobre o capital inicial, os juros J são chamados de juros simples. Beleza, é a definição que eu passei para vocês. Então, o C é o capital, T é o tempo, I é a taxa de juros e J é os juros que a gente quer calcular. Vocês concordam comigo que depois de um período, essa nossa taxa de juros de I por unidade de tempo, então em cada período a gente vai ter essa, vamos chamar que é uma porcentagem, vai ter essa porcentagem em cima do capital inicial calculado, né? E a gente viu que para calcular uma porcentagem, basta você multiplicar essa porcentagem pelo valor. Foi o que a gente fez ali anteriormente. A gente pegou os R$1.000 e multiplicou pelos 10%. Aqui eu estou pegando o capital C, estou fazendo uma fórmula genérica, né? Então eu estou pegando o capital C e multiplicando por uma taxa I. E esse vai ser os juros depois de um período. Depois de 2 períodos, pela definição de juros simples, esse juros vai ser calculado de novo como C vezes I, né? É a mesma quantidade. Então eu recebi C vezes I pelo primeiro período e vou receber os mesmos C vezes I pelo segundo período, certo? Afinal de contas, os juros é calculado só sobre o capital inicial. Então aqui seria C vezes I mais C vezes I dá 2 vezes C vezes I.
ou C vezes I vezes 2. Se fosse no final de 3 períodos, é que eu coloquei período aqui, que pode ser mês, ano, depende de como está a taxa. Se a taxa for ao ano, significa 3 anos. Se a taxa for ao mês, significa 3 meses. Então eu coloquei período para generalizar, certo? No final de 3 períodos, você receberia um juros no primeiro período, o mesmo juros no segundo e o mesmo juros no terceiro. Ou seja, C vezes I mais C vezes I mais C vezes I, que é C vezes I vezes 3. A partir desses 3 valores que a gente chegou, vocês conseguem deduzir qual que seria uma fórmula completa para juros? Olha só, para um período, o juros foi C vezes I. Para 2 períodos, C vezes I vezes 2. Para 3 períodos, C vezes I vezes 3. E se fossem T períodos, concorda que seria C vezes I vezes T? Seguindo o mesmo raciocínio? E essa é a nossa formulinha de juros simples, CIT. O juros recebido vai ser igual a CIT. Tudo bem? E agora vamos para 2 exemplos. Espero que vocês tenham entendido de onde que sai essa fórmula, certo? É C vezes I, quantidade de períodos que você tem. Se fossem 5 períodos, seria C vezes I, mais C vezes I, mais C vezes I, mais C, 5 vezes. Então, C vezes I vezes 5. Generalizando, C vezes I vezes T. Ou simplesmente CIT, que a gente costuma falar, né? Olha o primeiro exemplo, a aplicação direta. Ó. Quais são os juros simples e o montante produzidos por um capital de 7.200 empregado a 10% ao ano durante 5 anos? Eu costumo falar para os meus alunos que é importante, quando você pega essas questões aí de matemática financeira, coloque no cantinho todas as informações que ele deu, porque normalmente são muitas informações. E aí você vai lendo o texto e vai embaralhando. Então vamos colocar, ó, a primeira coisa que ele falou é o capital de 7.200. Então C é igual a 7.200. Empregado a 10% ao ano. Essa porcentagem é a nossa taxa de juros, é o nosso I. Então o I é 10% ao ano. A gente simboliza como AA. Se fosse ao mês era AM. Tudo bem? Durante 5 anos. Então quer dizer que o nosso tempo é 5 anos. E o que ele quer é o juros e o montante. Ele quer o J. Olha só, analisando essa fórmula que está aqui em cima, ó, em vermelho. O juros é C vezes I vezes T. E o exercício me deu o C, o I e o T. Então é só multiplicar os 3 valores que eu vou ter os juros. Certo? Então fica 7.200 vezes 10%, ó, que é, lembrando, você não vai colocar no I o 10, vai colocar 10%, que é 10 sobre 100. Tudo bem? Muita gente às vezes erra isso. Sempre coloca, se é 10%, é 10 sobre 100 que você vai colocar aqui na fórmula. Ou 0,10, né? Você pode colocar em decimal também, se preferir. Vezes o tempo, que é 5. Reparem que o tempo e a taxa eles têm que estar se conversando. Então, se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa estivesse ao mês, o tempo teria que estar em mês para você aplicar na fórmula. Tudo bem? Aqui dá para dar uma simplificada desses 2 zeros com esses 2 zeros do 100. E aí fica 72 vezes 10, que é 720, vezes 5, R$ 3.600. Esse seria os juros dessa pessoa aqui. Aplicando um capital de 7.200, 10% ao ano, durante 5 anos, nos juros simples. Ele pergunta o juros simples e o montante. O montante, lembra que a gente viu no comecinho dessa aula, que era a mesma coisa que capital mais juros, né? Então, eu pego o capital que ele investiu, que é o 7.200, e somo com esse valor que ele recebeu, 3.600. Somando isso aqui, R$ 10.800. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, foi uma aplicação direta, juros igual a CIT, quando é juros simples. Essa é a única forma de juros simples que a gente tem. Tudo bem? E essa aqui, né? Montante, capital mais juros. Mas essa aqui nem é só para juros simples, vale para vale para juros compostos também. E para finalizar, um exercício da PUC que pergunta: a que taxa anual foi empregado o capital de 90 mil que em 5 meses rendeu juros simples de 4.500? Então lá no outro ele queria os juros, né? Aqui ele quer a taxa de juros. Mas ele dá outras informações. Reparem que na fórmula, vou voltar aqui, ó. A fórmula nossa tem 4 grandezas. Tem os juros, tem o capital, tem a taxa e tem o tempo. Questões de juros, simplesmente ele vai dar 3 desses e pedir 1/4. É isso, certo? Não foge muito dessas coisas, não. Então vamos colocar aqui no cantinho as informações que ele me deu. Ó. O capital é 90 mil,
Ah, ele pergunta a taxa, né? Primeiro lá, taxa é igual a quanto? Ele quer uma taxa ao ano, a taxa anual. O capital é 90 mil, o tempo é 5 meses e os juros é 4.500. Então eu coloquei aqui todas as informações que ele me deu. E agora eu vou aplicar na formulinha juros igual a CIT. No lugar do J eu ponho 4.500, no lugar do C eu ponho 90 mil, aí tem o I, que é o que eu quero saber. E agora uma coisa importante que eu falei para vocês lá no exercício anterior. O tempo e a taxa, eles têm que estar se conversando. Se eu quero a taxa ao ano, o meu tempo tem que estar em ano. Mas ele me forneceu o tempo em meses. Certo? Vocês concordam que 5 meses é a mesma coisa que 5 dozeavos de um ano? Cada mês é 1 dozeavos do ano. 5 meses vão ser 5 dozeavos. Certo? Então, aqui no lugar do tempo, que aparece aqui, eu vou colocar 5 sobre 12. Aí dá para dar uma simplificada, que como só tem multiplicações no segundo membro, e o primeiro só tem um número, eu posso meio que dividir por 100 os dois lados e cancelar 2 zeros de um lado e 2 zeros do outro. Certo? Aí eu vou passar esse 12 multiplicando, então fica 45 vezes 12. E esse 900 e o 5 eu vou passar dividindo. Fica assim, ó, fiz tudo direto. Então passei o 12 multiplicando 45 e o 900 vezes 5 passei dividindo. Tudo isso para isolar o I no segundo membro. Eu só escrevi aqui o contrário. Agora, dá para simplificar o 45 e o 900 por 45. O 45 por 45 fica 1 e o 900 por 45 fica 20. Em cima fica 1 vezes 12, que é 12, e embaixo fica 20 vezes 5, que é 100. Eu poderia ter simplificado mais ainda. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo, se eu quiser. Mas não é vantajoso para mim. Porque quando eu tenho uma fração sobre 100, o negócio já é porcentagem. E normalmente taxa a gente dá a resposta em porcentagem. 12 sobre 100 é a mesma coisa que 12%. No caso, ao ano, já que a gente usou o tempo em ano aqui. A gente usou 5 sobre 12, né? Beleza? Com isso a gente encerra a nossa primeira aula de matemática financeira, falando sobre juros simples. E vocês viram que é bem simples, como o próprio nome diz. Basicamente é só aquela formulinha, juros igual a CIT, ele vai dar 3 valores e pedir um quarto valor. Normalmente é isso. A única coisa que pode ter uma pegadinha é essa aqui, ó, da taxa tá no querer ao ano e o tempo está em mês, aí você tem que fazer a transformação, mas não foge muito disso não. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Até mais. Tchau pra vocês.